Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a UFSCar e a comissão organizadora pela idealização e realização desse evento. Desejo vida longa às próximas reedições do evento. Agradecer o convite para participar desse evento, por participar aqui dessa mesa com colegas que eu estimo bastante, por encontrar velhos amigos de trajetória e por conta da temática de me possibilitar algumas memórias e algumas reflexões sobre a minha inserção aqui na UFSCar com em relação a algumas experiências com educação à distância. Então, pensando até na sequência dessa mesa, eu diria que eu trago um pouco do conhecimento local, um pouco da trajetória do formador aqui dessa instituição. A maior parte das minhas experiências com educação à distância, maior parte não, acho que todas elas estão muito vinculadas à UFSCar, né? E, pensando na temática, em termos de docência na EAD, dificuldades e estratégias práticas, eu gostaria que vocês me vissem assim, como exemplo de formador que, durante toda a vida profissional, foi envolvida, ou estou envolvida com formação de professores de anos iniciais do ensino fundamental, tanto formação inicial quanto formação continuada. Não saio desse nicho em termos desse nível de ensino, né? E que sou uma formadora que trabalhou com ensino presencial durante a vida toda e tenho algumas incursões em termos de educação à distância. Não sou especialista na área, e eu acho que isso até é interessante, porque me coloca numa outra ponta em relação às pessoas que me precederam aqui nessa mesa. Então, gostaria que vocês entendessem a minha fala como da perspectiva de um professor do ensino superior, de um formador, e que se vê frente a desafios postos pela época, pela contemporaneidade, pelas políticas públicas e pelas políticas institucionais, né? Então, eu pensei em estruturar essa minha fala em 3 momentos. Um seria recuperar alguns elementos da minha pré-história acadêmica, né? Depois, colocar algumas experiências mais recentes e me centrar mais em 2 experiências que eu diria que ocorreram nesse século, as demais foram do século passado, né? Como já foi colocado em vários momentos, a EAD é uma modalidade de ensino que ganha força em diferentes contextos, níveis, formatos e especificidades de curso. Não há como negar, não há retrocesso em relação a isso. Mas ela oferece ao formador 2 grandes desafios. Um desses desafios é o de aprender novas formas de pensar processos de ensino e de aprendizagem. E o outro desafio é o de desaprender práticas, de certa forma, já cristalizadas em relação a processos formativos da docência. Grande parte dos professores, eles já estão cansados de saber, a gente gosta de repetir, porque pelo menos reafirma o lugar da gente, foi socializado e atua em contextos presenciais. E a transposição direta, a gente já sabe muito bem, de processos de aprendizagem de docência desenvolvidos em ambientes presenciais para ambientes à distância, ela é inviável, inadequada, impossível. E quando ela acontece, dá tudo errado. Via de regra, fazendo uma análise assim bem geral, o formador se encontra num terreno bastante minado. Por quê? As experiências com educação à distância, elas potencializam, elas possibilitam o protagonismo do formador. Mas, ao mesmo tempo, o formador depende do tutor, depende de toda uma estrutura, depende do web designer, depende de quem apronta o ambiente para hoje, para amanhã, para depois. Depende de uma série de coisas que o formador, num ambiente presencial, não tinha de enfrentar. Então, esse novo contexto de comunidades envolvidas com os processos formativos, eu estou preocupada com os processos formativos da docência, embora fortaleça o protagonismo do formador, ele fortalece em novas perspectivas, a partir de comunidades que se formam e que estão diretamente relacionadas à tarefa da formação
de professores, que é o caso que eu tenho trabalhado. Essas experiências têm possibilitado acompanhamento pessoa a pessoa e o registro das trajetórias de cada aluno, mas, ao mesmo tempo, o tempo que a gente possui e as possibilidades que a gente tem de intervenção de trajetória em trajetória, elas são bastante minimizadas pelas exigências das instituições de ensino superiores. As intervenções, essas experiências possibilitam também intervenções tópicas, considerando dificuldades de cada aluno, dimensão individual, e de cada turma, dimensão coletiva. Mas, como essas intervenções elas ocorrem muitas vezes após algumas interações, ou algum tempo após processos de intervenção no ensino presencial, que seriam mais apropriadas e seriam relacionados àquilo que a gente denomina, o que o Chon denomina de reflexão na ação, que implica rearranjos no momento da interação, eles só são possíveis após as interações, via de regra, e se, de um lado, há algum prejuízo em termos de uma intervenção em tempo real, por outro lado, há também um benefício dessa intervenção ser mais elaborada, mais analisada, mais refletida, né? E, fazendo um balanço bastante geral, a perspectiva da gente em relação a tempo, a aprender a trabalhar em grupo, a desenvolver paciência, a estudar mais, a considerar a necessidade de tentar, de errar, de enfrentar os erros e de avaliar continuamente, elas estão presentes nessas experiências. E um dos aspectos que eu considero bastante importante é que ela nos faz repensar ou pensar de novas formas aquilo que a gente considera como sendo indicadores de aprendizagem. Então, voltando àqueles 3 momentos ali da minha trajetória, e voltando só um pouquinho para a minha pré-história, eu fiz curso de pedagogia, né, e tive a oportunidade, as minhas primeiras experiências com tecnologia educacional foram no início dos anos 70, na época da instrução programada. Eu recebi uma bolsa do DAD, que é um órgão de fomento alemão, e fiquei 3 anos em Heidelberg, e trabalhando num circuito interno de televisão que focava na Escola Superior de Pedagogia, que trabalhava diretamente com formação de professores. Foram as minhas primeiras incursões com a tecnologia, não era com a educação à distância, né? Mas aquele mundo me fascinou, e me fascinava na época também por conta do meu envolvimento com programação de ensino. Trabalhei com filmagem, com câmera, com mesa de filmagem, com edição, né? E me abriu um terreno bastante interessante que, 30 anos depois, eu fui ver que várias coisas que eu tinha aprendido naquela época me serviram em novos contextos, com novos referenciais, né? A segunda fase, que eu diria que passa um pouco da pré-história, né, entram com algumas experiências que eu tive com o EPROINFO na formação de gestores, né, como professor orientador do PEC-PUC municípios, fazendo videoconferências, participando de teleconferências, e mais especificamente no portal de professores. Então, aí são as 2 experiências mais próximas temporalmente e mais duradouras, de mais tempo em termos de envolvimento. A primeira delas foi, que eu quero focalizar um pouco, em termos até da temática da mesa, foi uma experiência totalmente à distância, oferecida pelo Portal dos Professores, aqui da UFSCar, que foi o programa SEAD, que é o Casos de Ensino e Aprendizagem da Docência. Esse programa envolveu professores do Brasil, embora eles fossem os que participaram do programa até o final, eles fossem mais da região sul-sudeste, mas envolveu bastante outros estados. Ele foi planejado para 1 ano, ele durou 2, e foi um trabalho totalmente à distância e que envolveu professores iniciantes e professores experientes. Inicialmente era apenas para professores experientes, aliás, apenas para professores iniciantes, e o objetivo era a discussão mesmo das problemáticas que esses professores tinham
no dia a dia escolar, ou seja, os desafios propostos, os desafios postos pela realidade do dia a dia escolar e as possibilidades de teorização e de enfrentamento desses desafios, né? Ele envolveu 30 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, profissionais de 3 universidades e 10 pesquisadores. Com isso, eu estou falando de um modelo, eu vi aqui modelos de Stanford, de tudo mais, com não sei quantos mil milhões, para trabalhar. Nós trabalhamos aqui com 30 professores durante 2 anos. Né? Então, eu estou envolvida, eu sou formadora e estou envolvida, eu diria, com processos bastante pequenos, né? São demandas da instituição, mas são modelos que envolvem processos com um número bastante pequeno de professores, comparativamente ao da educação em distância em geral. Só para colocar em termos de desafio, foi a primeira vez que eu fui protagonista como coordenadora desse projeto, e eu também não sabia muito o que fazer, né? Eu queria explorar um pouco as possibilidades de conviver com pessoas de diferentes locais e até as possibilidades de discutir as temáticas vivenciadas por esses professores. O ambiente foi feito por profissionais aqui da UFSCar, foi bastante caseiro. O desafio inicial era como é que, sem um treinamento ou um contato, a gente vai poder interagir com esses professores. Foi feito um tutorial bem simples e o ambiente foi bastante amigável, né? Ele envolveu principalmente uma sessão de café, o perfil dos participantes, um mural, uma parte que eram disponibilizados os casos, tinha biblioteca, uma análise das atividades, e a gente foi, ao longo do tempo, criando novas sessões que se fizeram necessárias por conta das exigências próprias da interação, trabalhando com os casos de ensino, né? Então, aqui estão os casos, nós trabalhamos 5 casos de ensino envolvendo alfabetização, português, matemática, ciências, né? Havia um controle das atividades, eles aprenderam a postar, a reformular textos e tudo mais, a gente tinha esse controle, e tinha os fóruns. Em termos de dinâmica, várias possibilidades não planejadas inicialmente de interação, elas tiveram de ser consideradas. Os professores, via de regra, ao discutirem os casos, eles se interessavam muito por saber o que estava acontecendo no território do vizinho. A gente, então, introduziu uma sessão chamada Fatos e Fotos, em que as experiências deles eram relatadas. Isso foi até muito mais, ganhou muito mais força do que a própria análise dos casos. E, a partir desses fatos e fotos, a gente conseguiu focalizar os casos de ensino sob nova perspectiva, e eles, a partir desses fatos e fotos, que foi mais ou menos na metade do programa, eles conseguiram elaborar casos de ensino como instrumentos formativos, né? Só para mostrar algumas imagens desses fatos e fotos que depois viraram casos escritos e documentos para a formação de professores. Muito do que aconteceu durante esse programa aconteceu com base na improvisação, mas a partir de informações, de necessidades, de exigências colocadas pelos próprios professores. O índice de desistência foi mínimo. Dos 30, 3 pessoas desistiram por motivos diferentes. Uma porque era da educação especial e não era a temática dos casos, não ia ao encontro do que ela estava pretendendo. Uma foi por motivo de doença e uma foi por motivo de desorganização familiar. Mas foi um trabalho que, previsto para 1 ano, demorou 2, e de vez em quando a gente vê que tem pessoas que ainda entram no ambiente ou mandam um e-mail para a gente solicitando a continuidade. Tudo que foi feito com base em quê? Foi feito com base em várias, eu diria, em várias experiências que a gente teve no presencial, não vou dizer que não, mas que foram totalmente redimensionadas e sugeridas pelos professores a partir do tipo de interação que foi estabelecido nessa experiência, né? Eu diria que foi super interessante. Acho que aprendi um monte e, inclusive, aprendi que eu não dominava uma série tanto de conceitos
como de formas de interação ou formas alternativas de como ensinar e de como aprender. Né? Pegando já desde a primeira fala de hoje, que deve ter perpassado aí nas outras apresentações, né? São estilos diferentes, são formas de ver diferentes, são ritmos diferentes. É muito difícil lidar com isso, mas o professor aí, o formador, também tem de aprender de formas diferentes e planejar, pegar um pouco o que a Lucila estava falando em termos da flexibilidade do planejamento, de planejar de formas bastante diversificadas, procurando atender essa diversidade que aparece nos cursos, né? Agora, a minha última experiência também desse século foi em relação ao OAB UFSCar e o curso de pedagogia, né? Para ser professora desse curso, eu tive de fazer um curso da Unifei, um curso eu coloquei aqui especialização, mas não foi, foi aperfeiçoamento ou pelo menos de iniciação aos ambientes e tudo mais que era exigido para que a gente se tornasse professor. E me coube ser professora de uma disciplina introdutória da licenciatura do curso de pedagogia. A disciplina tem o título de Educação à Distância, Instrumentos e Tecnologias, e eu fui responsável nas 3 primeiras ofertas. Cada oferta envolvia 5 polos, e no semestre seguinte mais 5 polos, envolvia 10 tutores virtuais, e no total dos 10 polos, 250 alunos por oferta, né? Isso, para mim, em termos de número de professores, já foi lidar com uma multidão, né? Dos 30 que eu estava acostumada e dos 40, 50 das séries do presencial, lidar com 250 é um número bastante grande. Agora, perto dos que eu vi hoje, é um número minúsculo, né, Bartolomé? Mas o desafio foi enorme, porque a UFSCar estava, a UAB UFSCar estava começando com os cursos à distância, né? É um curso totalmente à distância. Eu não tinha a menor ideia de como as coisas iam funcionar. Era uma disciplina introdutória, né? E dependia muito dessa disciplina introdutória as coisas darem certo ou não darem certo, né? Ou, se ela não desse muito certo, correr atrás do prejuízo ia ser muito complicado, né? Eu diria que foi até uma tentativa bem sucedida em termos da experiência. Foi a única disciplina, era uma única disciplina oferecida antes como primeira disciplina do curso, e depois eram oferecidas as demais disciplinas a partir de 2 ou 3 disciplinas por módulo aí, né? Eu tive muita sorte porque eu contei, e aí entra mesmo nos desafios da educação à distância. Eu contei com um corpo de tutores virtuais altamente qualificado, né? Altamente qualificado, teoricamente bem fundamentado. Eu diria que eu contei com a nata dos profissionais de educação aqui da cidade. Na primeira oferta, pelo menos, foi todo mundo aqui da cidade. Eram alfabetizadores muito experientes, eram professores que tinham nome na cidade e que também estavam fascinados com a experiência com a pedagogia. Então, tinha o ânimo, o compromisso dos tutores, tinha o apoio institucional, tinha a minha própria vontade de aprender e tinha o desafio da experiência ter de dar certo, né? Durante as 3 ofertas, eu diria que eu não fiz mais nada na vida, a não sei estudar EAD, entrar nos diferentes ambientes, tentar entender o que o povo da SEAD fazia, né? Tentar entender como a pessoa encarregada de elaboração do AVA funcionava, como é que era a forma dela pensar, quer dizer, como é que eu tinha de traduzir o que eu queria para aquilo que ela poderia entender e poderia fazer o ambiente. Foi, eu diria, um processo de negociação intenso. Eu não fiz, em termos de carreira, foi a única coisa que eu fiz durante esse período, né? E eu diria que foi bastante interessante. Fazendo essa análise a posteriori, eu diria que foi fascinante. Não sei se, no momento, eu tenho tanto entusiasmo de entrar novamente num tipo de experiência dessa. Mas, talvez até agora, em outras bases, a coisa poderia funcionar bem, né? Então,
voltando um pouco ao curso, né, a essa disciplina, os alunos, era tudo totalmente à distância, eles tinham que aprender a postar mensagem, eles tinham que aprender a participar de fórum, a participar de chat, a construir o wiki, tudo mais que a gente já sabe. O ambiente era era o Moodle, e aí ficava o primeiro desafio. O que eles vão aprender? Eles vão aprender como utilizar o Moodle, mas qual é a relação? Que tipo de conteúdo eles vão ter para utilizar o Moodle? Né? E, juntamente com o grupo todo aí dos tutores, eu participando, a gente chegou em alguns pontos, que era iniciando a interação, as tecnologias de informação e comunicação, o histórico da EAD no Brasil, concepções e tendências, educação retratada na mídia, explorando espaços não escolares de conhecimento, conhecendo alguns pensadores, e avaliação final. A avaliação final era o único momento presencial. Né? Todos esses tópicos eles foram sendo desenvolvidos a partir de diferentes recursos e os alunos aprendendo diferentes tipos de inserção no ambiente. Construíram um wiki, participaram de fórum. Eles, conhecendo alguns pensadores, eles construíram alguns hipertextos. Né? Eu diria que, em termos gerais, para a participação no Moodle, no desenvolvimento das disciplinas que seguiram a essa, no curso de pedagogia, o aproveitamento foi bastante interessante e se constituiu vários tipos de comunidades de aprendizagem, principalmente considerando as interações nos fóruns, no fórum específico de discussão de cada unidade e no fórum café. Né? Tentando agora chegar mais ao final, vai dar tempo, da minha fala, né? Eu diria que os desafios básicos que foram enfrentados e que ainda estão por ser enfrentados, eu acho que esses desafios estão presentes. Um deles é como construir coletivamente um currículo que contemple um perfil de profissional necessário para as escolas e alunos que temos. E quando eu falo em currículo, eu estou pensando muito mais no que o Michael Young coloca como um currículo de engajamento do que um currículo de acatamento. Né? Um currículo situado histórica, socialmente. Como, nessa construção, considerar o que as pesquisas têm evidenciado em relação a como o professor aprende a ensinar e a se tornar professor. Toda vez que a gente vai tentar planejar uma unidade, um tipo de atividade, a gente tem de ter em mente como é que esse professor aprende a ensinar, e o que a literatura, o que os estudos estão dizendo, e o que a nossa própria experiência está mostrando em relação a isso. E como operacionalizar esse currículo em atividades diversas, utilizando recursos diversos, de forma a propiciar a aprendizagem inicial da docência. Esses foram desafios básicos que eu conseguia detectar na época do desenvolvimento da disciplina. Eu presumo que esses ainda continuem a ser desafios básicos para quem trabalha com cursos de formação. Eu estou pensando em cursos de formação de professores na EAD. Né? Para mostrar um pouco o lugar de onde eu falo, em termos de aprendizagem da docência e desenvolvimento profissional da docência, eu me baseio muito num autor chamado Lee Schumann, que desenvolveu 2 modelos que eu julgo que tem um poder explicativo bastante interessante em relação a como o professor aprende a ensinar e a se desenvolver pessoalmente. Um deles é a base de conhecimento para o ensino, que seria o repertório que cada um de nós tem de ter para ensinar. Né? Essa base, colocando uma figura bastante simplificada, seria mais ou menos isso. Um repertório de conhecimentos específicos, um repertório de conhecimentos de natureza pedagógica e um repertório de conhecimentos que o professor vai construindo ao longo da sua trajetória, que não é apenas o conhecimento do conteúdo específico, nem apenas o conhecimento pedagógico, mas o protagonismo dele em termos de um conhecimento de ensinar algo. Ou seja, é um conhecimento específico e pedagógico ao mesmo tempo. Pensando nessa zona de intersecção aqui desses 2 domínios, e pensando na minha experiência, eu diria que essa zona de intersecção
no início das minhas experiências com a pedagogia, com a EAD, ela era bem restrita. Eu diria que ela era... A zona de intersecção era bem mínima. Ela foi se ampliando ao longo do tempo. Não diria que ela tem essa amplitude aqui, né? Eu diria que ela é um pouco menor, mas ela foi aumentando, né? Então, na realidade, o que a gente se preocupa é como, ao planejar um currículo e ao planejar atividades para que o professor aprenda a ensinar, como ele vai estabelecer essas relações entre conhecimentos vários envolvidos no conhecimento específico e conhecimentos vários envolvidos no conhecimento pedagógico. E esse conhecimento pedagógico do conteúdo não é ensinado em cursos de graduação e nem durante a vida fora, porque ele é construído pelo professor, né? E o outro modelo do Schumann, que está diretamente relacionado a como a gente estrutura essas situações de aprendizagem, é aquilo que ele denomina de modelo de raciocínio pedagógico, que, em termos da EAD, eu diria que o central estaria em como o professor, a partir de conhecimentos que vão ser trabalhados durante uma unidade, ou um tópico, sei lá, eu das quantas, como é que ele vai representar esse conhecimento, que tipos de atividades ele vai propor, que tipo de atividade o ambiente vai permitir com que o aluno se envolva, né? E aí estaria, para mim, a riqueza de todo o processo e o desafio de todo o processo de docência no ensino superior, em termos da formação profissional, no caso nosso, do professor dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, né? Tá bom, já estou no finalzinho. Então, quais são os focos que emergem como importantes para enfrentamento imediato? Primeiro, a necessidade de uma base de conhecimento sólida e flexível, que é imprescindível para que o formador desempenhe suas funções, oportunizando situações, experiências que levem o professor ou futuro professor a aprender a ensinar de diferentes formas para diferentes tipos de clientelas e contextos. Um outro foco seria a importância do domínio do conteúdo, das diferentes áreas do conhecimento e das formas de construção de conhecimentos. No caso específico nosso, é um problema bastante sério, porque nós formamos o professor, o termo eu sei que é antiquado, mas é o professor polivalente, né? Esse professor polivalente, ele precisa dominar os conceitos básicos dos conteúdos curriculares dos anos iniciais do ensino fundamental. Sem isso, ele não vai conseguir ensinar direito. Não basta esse domínio, mas ele é necessário. Ensinar de novas formas, conhecer como se aprende e estruturar situações que contemplem tais... alguma coisa está faltando. A compreensão desse... Pulem essa, por favor. Inúmeras formas de representação do conteúdo, isso só é possível se os profissionais têm uma sólida base de conhecimentos. A necessidade de explicitação de um perfil profissional claro e partilhado. A pertinência e a necessidade de se construir estratégias de desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que permitam a objetivação de crenças, valores, teorias pessoais. Trabalho coletivo, construção de comunidades de aprendizagem. No desenvolvimento das comunidades de aprendizagem é importante considerar dois tipos de distribuição de conhecimento. Um deles, um tipo de distribuição que se refere ao fato de algumas pessoas saberem de algumas coisas e outras não, né? E o outro, que se refere a diferentes maneiras de se conhecer. Aqui o que se distribui entre os participantes são as formas de ler, de colocar questões, de realizar julgamentos, de argumentar, de estabelecer relações, de exemplificar, de representar o conhecimento. Um outro foco seria a pertinência e a necessidade de se construir estratégias de desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que permitam... Gente, já repetindo está demais, né? Espera-se que o formador, então, crie situações formativas que possibilitem, ao longo do processo, a construção daquilo que a Marilyn Cochrane Smith denomina de atitude ou de postura investigativa, em termos de explicitação e tentativa de superação de aspectos de processos educacionais gerais e específicos. E eu termino com a conceituação de postura investigativa da Cochrane Smith, que, para mim, seria o eixo condutor da formação do formador e o eixo condutor da formação do professor. Que essa postura investigativa é uma perspectiva intelectual, uma forma de questionar, de dar sentido, relacionar ao trabalho diário, ao trabalho de outros e a contextos sociais, históricos, culturais e políticos mais amplos. E é
É nesse contexto que eu entendo o currículo por engajamento e não por acatamento. É só isso. Muito obrigada.